John Textor chegou na fase final para escolher o novo técnico do Botafogo. 3 nomes estão em sua mesa. 2 conhecidos mundo afora: Rafa Benítez, o espanhol, o argentino Tata Martino e também o menos conhecido de todos e o único empregado, Vasco Matos. O GE trouxe essa informação durante essa madrugada e iremos debater com vocês nesse nosso vídeo de agora. Além disso, o Arthur chegou no Rio de Janeiro e falou no aeroporto sobre a sua chegada aqui no Glorioso, e vamos ouvir as primeiras falas desse atleta que quer vestir, e muito bem, a nossa camisa. Tudo isso dentro desse nosso Giro de Notícia. Ontem à noite de sexta-feira chegou na cidade do Rio de Janeiro o ponta Arthur, jogador que vem para ser o nosso reforço, muito possivelmente titular do Botafogo na final da Supercopa do Brasil. Ele chegou na cidade do Rio de Janeiro vindo de Doha e agora será uma das peças importantes do técnico. Vamos falar daqui a pouco sobre o técnico para esta temporada de 2025. O jogador, que tecnicamente é muito interessante, foi destaque na equipe do Bahia, foi destaque no Red Bull Bragantino e, pelo que nós trouxemos aqui no nosso canal, palavras do próprio Felipe, que é um torcedor do Palmeiras, foi muito bem também com a camisa do Palmeiras quando o técnico da equipe alviverde, Abel Ferreira, colocou o Arthur jogando naquela posição que ele rende mais, que é pelo lado direito de campo. Vamos ouvir as falas do Arthur, que está muito motivado. E eu quero agradecer aos meus amigos do BTB Esportes que me mandaram aqui os vídeos e as fotos do Arthur para a gente colocar aqui para ouvirmos as primeiras falas do nosso reforço. Seja bem-vindo ao nosso Glorioso. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo ao Glorioso. Fala um pouco de que forma você aceitou esse projeto do Botafogo, o que você busca nessa volta ao futebol brasileiro e se você conversou com o John Textor. Boa noite. Uma honra para mim estar de volta aqui no futebol brasileiro, ainda mais no Glorioso, um time que foi campeão da Libertadores, aí tem ganhado tantas coisas aí nos últimos tempos, então é uma honra para mim estar retornando ainda mais para o time tão vitorioso que é o Botafogo. Não tive um papo com o John Textor, mas com certeza durante esse tempo aí acho que a gente vai ter um papo aí. Eu queria saber como é que você está fisicamente. A gente sabe que dia 2 já tem um jogo muito importante para o Botafogo. Se te colocarem para jogar, como é que você está fisicamente? Vai, não vai? Estou preparado, acho que desde as minhas férias eu venho trabalhando bastante, fiz a pré-temporada também, pelo menos a metade ali com o Zenit, então estou bem, acho que só esses 2 dias aí que eu não treinei, mas estou preparado, estou pronto, acho que vai ser um grande jogo. Um recado pro torcedor, Arthur? Pô, torcedor do Fogão aí, espero que, pode ter certeza que vai ter muita garra, vontade, determinação, então acho que eu sou um jogador muito veloz, sempre busco 1 para 1, então pode esperar isso aí nessa temporada aí. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus... E o John Textor está na fase final da definição para o seu técnico. Se tudo acontecer da maneira hoje que é esperada pelo clube, talvez até na segunda-feira você já tenha o nome do novo treinador botafoguense. Segundo informações do GE, em matéria assinada pelo Serginho Santana, o Botafogo já tem os seus 3 nomes definidos para uma investida final, para uma proposta e saber se um deles vai aceitar. Você tem 2 nomes conhecidos no mundo todo. Rafa Benítez, o espanhol, que já treinou Real Madrid, já treinou Liverpool, já treinou Chelsea, já treinou seleção espanhola, foi campeão da Champions League. Um cara casca grossa, um técnico reconhecido mundialmente, que recentemente não tem feito bons trabalhos. Mas ele é daquela escola do técnico do tic-tac, que gosta de ficar com a bola, que valoriza o jogo ofensivo. É um técnico medalhão, é um dos medalhões do futebol mundial. Esteve recentemente na equipe do Celta de Vigo, foi demitido ainda ali no meio da temporada espanhola e está livre no mercado. Ele é um dos alvos do Botafogo e é o cara mais casca-grossa. Do outro lado, Tata Martino, que foi técnico até mesmo do Gregori na equipe do Inter Miami, técnico do Messi, técnico de Luizito Soares na sua chegada ali na equipe americana, treinou o Barcelona na chegada do Neymar Júnior e tem uma declaração do Neymar que é bem bacana na entrevista que ele concedeu ao Romário, que o início dele no Barcelona foi bem ruim. E até mesmo por isso, você teve o Tata Martino deixando o Neymar algumas vezes no banco. Na estreia, foi legal, Na estreia do Neymar, como Tata Martino, o Neymar marcou um gol de um título de uma Supercopa espanhola, um gol de cabeça, se eu não me engano, em 2014. Acontece esse gol do Neymar, foi a primeira partida dele após a lesão que ele teve na Copa do Mundo. Posso estar equivocado, se eu estiver equivocado, vocês me corrijam aqui embaixo nos comentários. E é o Tata Martino, também um técnico que
foi muito campeão no Paraguai, ganhou 2 títulos de MLS, treinou a seleção argentina, foi 2 vezes vice-campeão da Copa América, perdendo para o Chile nos pênaltis, foi campeão de Copa Ouro com a seleção mexicana, treinou a seleção do México na última Copa do Mundo e também é um técnico com características ofensivas. E você tem, correndo por fora, o Vasco Matos, que é o técnico empregado na equipe do Santa Clara, que na minha opinião é uma incógnita. Eu tenho uma visão sobre técnicos, todos os técnicos são apostas. O Arthur Jorge, ano passado, foi uma aposta. Desses 3, o nome que mais me agrada, e me agrada assim, não de uma maneira assim, vai dar certo, tenho certeza, é o Tata Martino. Por ser um técnico argentino, já conhecer o futebol sul-americano, apesar de há muito tempo não comandar uma equipe aqui da América do Sul, mas é um técnico que já conhece o futebol sul-americano, é um técnico que já enfrentou o Seattle Sounders, que será nosso adversário no Mundial de Clubes, e a adaptação seria muito mais fácil. O Rafa Benítez, apesar de ser o maior, né, em relação a currículo desses 3, eu vejo com aquela situação de adaptação. Será que daqui a 3, 4 meses não vai sentir saudades da Espanha e querer voltar para a Espanha? É uma incógnita. Eu não, apesar de achar que, mesmo ele não estando em seu melhor momento, um técnico que é vitorioso na Europa, chegando aqui no Brasil, se não quiser inventar a roda, fizer um trabalho correto, vai sobrar, porque o nível dos nossos técnicos são inferiores aos níveis dos técnicos estrangeiros, então você tem essa situação do Rafa Benítez, e o Vasco Matos também é uma incógnita por só ter um trabalho no Santa Clara e o seu time ser uma equipe que joga muito mais na linha defensiva. Dito tudo isso, vamos ver o que o Textor vai escolher. Eu iria de Tata Martino, minha segunda opção Rafa Benítez e minha terceira opção o Vasco Matos. Seria esta a minha maneira de escolha, mas vamos torcer que realmente tudo aconteça. O Textor vem trabalhando com esses nomes há uns dias, já conversou com todos eles, já tem ali tudo o que pode acontecer e agora é torcer que tudo dê certo e que o Botafogo finalmente tenha seu comandante para o restante da temporada de 2025. Mas falem aqui embaixo, desses 3, qual vocês gostariam que assumisse o comando do nosso Botafogo? Valeu! Tela pra gente os números, as informações de Bitelo, jogador que interessa ao Botafogo, meia, 25 anos, no futebol russo, 38 jogos, 8 gols, 9 assistências, e aí um breve currículo dele. Começou a carreira no Cascavel do Paraná, depois foi pro Grêmio em 18, fez a sua estreia no profissional em 2021 no Grêmio e chegou ao Dínamo de Moscou em 2023. Interessa ao Botafogo, mas o povo tá atrás do Bitelo. Mas atrás de onde é que está este homem? Primeiro tem que encontrar isso. É isso. Rafael Marques chegando aqui ao nosso Sport Center para explicar um pouquinho dessa história. Fala, Rafa, um beijo, bem-vindo. Outro pra você, Glaucia, um abraço para o Calçade, um beijo para a Mari, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. De fato, o Botafogo precisando resolver questões associadas ao seu elenco para 2025, já que teve ao todo 12 perdas do grupo que ano passado ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. É bem verdade que só 2 titulares, o Thiago Almada e o Luiz Henrique, mas de qualquer maneira, até numericamente, o Botafogo precisa de mais peças. No momento, o elenco tido como principal tem apenas 15 jogadores à disposição do técnico Carlos Leiria, que vem comandando a equipe, inclusive, no Campeonato Carioca. O Botafogo volta a campo domingo para enfrentar o Bangu às 18 horas no Newton Santos e vai ser o confronto do Lanterna contra o vice-Lanterna. O Bangu é o último colocado com 1 ponto e o Botafogo é o penúltimo com apenas 3 pontos, uma vitória obtida contra a equipe da Portuguesa, depois perdeu para o Volta Redonda, para o Sampaio Corrêa e tinha perdido também na estreia para o Maricá, jogando no estádio Newton Santos. Situação do Bitelo, uma troca de farpas entre o staff do jogador e os dirigentes do Dínamo de Moscou. Primeiramente, o clube emitiu uma nota endereçada aos 20 clubes brasileiros da primeira divisão, reclamando da postura em relação à abordagem feita para contratar o atacante brasileiro. É público e notório que o Bitelo não quer ficar no futebol russo, quer voltar a atuar no Brasil, mas ele tem contrato em vigor. E não só o Botafogo, outras equipes também procuraram diretamente o staff do atleta na tentativa de fazer uma negociação. Isso não agradou aos russos, que reclamaram publicamente da postura dos clubes brasileiros e também do próprio jogador, que teria aumentado o seu prazo de férias, entre aspas, aqui no Brasil, na intenção de já acertar algum contrato.
De qualquer forma, o Bitelo está voltando hoje para o futebol russo, para a Rússia, para conversar com os dirigentes do Dinamo de Moscou. Por outro lado, logo depois que saiu essa nota publicada por parte do clube russo, o staff do Bitelo também procurou a imprensa para negar esse tipo de comportamento e dizer que o jogador está apenas cumprindo aquilo que tinha sido previamente combinado entre as duas partes. De qualquer maneira, existem arestas a serem aparadas e o Botafogo espera isso de camarote, porque a primeira proposta feita envolvia aproximadamente 10 milhões de euros, só que o Botafogo de entrada, numa negociação total de 18 milhões de euros, mas o Botafogo de cara só estaria disposto a pagar 2 milhões e meio, ou seja, 1/4 do valor que os russos tinham solicitado. Como existe também o desejo do atleta de voltar ao futebol brasileiro, o Botafogo conta com isso como mais um elemento de barganha nessa negociação. É o primeiro nome tentado desde o final do ano passado para reforçar o elenco para essa temporada. Entende o clube que é o jogador que tem mais perfil para ocupar o espaço deixado pelo Luiz Henrique, mas depois dessa conversa entre o Bitelo e os seus agentes e os russos, a tendência é que as arestas sejam aparadas e o Botafogo possa avançar nessa negociação. Um outro caso envolve o zagueiro Jair, ex-jogador do Santos, agora atleta do Botafogo, que não pôde ainda ser apresentado oficialmente por questões burocráticas e também porque ele tem alguns compromissos a cumprir com a seleção sub-20 no Sul-Americano. Significa dizer, inclusive, que ele não poderá ficar à disposição do Botafogo para a Supercopa do Brasil, o jogo contra o Flamengo, no dia 2, o outro domingo, lá em Belém do Pará. O Botafogo segue muito modesto dentro do mercado do futebol nesse mês de janeiro. Apenas o Léo Link, o Jair, o Arthur já foram adquiridos, mas nenhum deles ainda foi apresentado oficialmente. Existe também uma situação acertada com o volante Wendel, mas em princípio ele só chega no meio do ano. O Botafogo tenta a antecipação da sua vinda, mas também não é uma negociação simples, porque o Zenit deseja manter o jogador até o final desta temporada, que termina em junho. Enfim, enquanto tem 12 saídas e apenas 3 entradas, o Botafogo não transmite ao seu torcedor aquela confiança em relação à manutenção da pegada alta para 2025. E o pior, ou o mais importante, digamos assim, até agora também não tem um técnico contratado. John Textor segue mapeando o mercado, segue estabelecendo parâmetros, critérios para poder fazer o que ele chama de a escolha certa, tal qual foi Arthur Jorge, que ano passado chegou, montou o Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro de 2024. Veremos como ficam esses andamentos para os próximos dias, mas o Campeonato Carioca está passando, a Supercopa está chegando e o Botafogo não está do jeito que o torcedor imaginava que poderia estar. Glaucia. Boa, Rafa. Obrigada, amigo, pelas informações. Um beijo para você, de fato, né? Um torcedor que vem empolgadíssimo com a temporada de 2024, mas vê sair grandes nomes do seu time, peças, inclusive, não só do time que a gente tem como titular, mas também ali opções e caras identificados e um Botafogo ainda se movimentando no mercado, em busca de um treinador, também nessas peças de reposição. O que o Rafa falou ali, que vocês gostaram? As arestas ainda que precisam ser aresta gigantesca. aparadas nessa negociação com o Bitelo, enfim. Sabe, Glaucia, assim, o que o torcedor Botafogo ele deve estar se perguntando é o seguinte: 2023 foi o ano do quase, né? Quase realmente deu certo. 2024, aí o Botafogo alcançou o lugar que trabalhou em 2023 e não conseguiu. E alcançou bem. Ganhou a Libertadores da América, num jogo espetacular, com um jogador a menos, né? A história é linda, maravilhosa. Conquistou o Campeonato Brasileiro, tá bom, veio o sucesso. Como então a SAF vai lidar com essas situações? Porque é o seguinte, o torcedor, quando tem um investidor, é investidor, o cara não é mecenas, não vai botar o dinheiro dele, tá? Só porque acha lindo o Botafogo. É investidor. E tem outros times no grupo. Aí que mora o perigo. O torcedor quer o time dele sempre bem e tem todo o direito, tá? Tem todo o direito de querer. O torcedor não pode... não, isso agora a gente pode começar a perder porque ganhamos... Não, o torcedor, a ideia é, o meu time vai ter que ganhar todo ano, o tempo todo, embora isso não seja possível, mas ele tem que ter essa disposição. Se o resultado do sucesso do ano anterior for um desmanche no ano seguinte, e o treinador que não vem, a temporada já começou, o jogador que é vendido, um vai para a Rússia, o outro vai para jogar na França, e você vê o time se dissolvendo, você fala assim, peraí, é assim? Ganhou, tá tudo bem, no ano seguinte, como é que fica? Essa resposta ainda o torcedor não tem. Como é que fica?
Não há essa ideia. Se vai ser um Botafogo com vigor como o ano passado, ou um Botafogo que vai viver um ano 2025 satisfeito com 2024. Ressacado do ano passado. Exatamente. Agora, o Bitelo e outros jogadores. Gente, assinar contrato com os russos é fácil, mas cumprir o contrato é mais difícil. Realmente não é a melhor liga do mundo para jogar. Então é preciso prestar atenção antes, né, Glaucia? Depois desaparece e daí se rolo todo. Pois é, de fazer o negócio, né? De prestar atenção como que o negócio é amarrado ali, porque para sair é puxado. Eu acho que o torcedor do Botafogo, ele vive, né, hoje entre confiar muito no Textor, porque deu muito certo a maneira Textor na temporada passada, um mercado muito interessante de meio de ano, um acerto com o treinador, enfim, essa situação. E agora essa incerteza de início de temporada, né? Liberou muitos jogadores, não foi uma questão só de você não conseguir segurar as principais peças, porque o mercado é muito forte e é impossível. O Botafogo também negociou gente para dentro do futebol brasileiro. Então, reforçou o Santos, reforçou o Vasco, reforçou o Atlético Mineiro. Ele foi distribuindo também jogadores considerados importantes ali do grupo, reforçou o Cruzeiro para times brasileiros, né? Então, o torcedor, ele olha um pouco ressabiado. Pô, tá saindo tanta gente assim, gente para clubes que a gente vai competir dentro do Campeonato Brasileiro, e quem que tá chegando? Então, acho que fica muito essa situação, o fato de não ter treinador, e aí você até cria essa interrogação na cabeça. Então, será que foi de fato mesmo todo um acúmulo de um ano que agora o gestor de vários outros times para além do Botafogo precisa direcionar um pouco melhor esses gastos, né? Porque talvez não seja possível o tanto de dinheiro que o Textor injetou na temporada passada para essa. Enfim, o Bitelo é uma peça interessante, eu acho que jovem ainda, foi importante no Grêmio, nas diferentes funções que ele faz de ataque ali, né? Fez, enfim, o trio ali, Cristaldo, Soares, Bitelo no Grêmio. Eu acho que o torcedor vai alinhar melhor a expectativa de quem saiu e para quem chega. E o scout do Botafogo merece todo o respeito, porque trabalhou tão bem ultimamente que quando você veja o que é uma grife, né? Quando as coisas funcionam, você fala assim, peraí, o que eles estão vendo ali além daquilo que todos já conhecem? Então isso é muito bacana, porque é um destaque dessa estrutura que montou o Textor, sem dúvida alguma. E veja como faz a diferença. Como profissionais na organização de um clube geram receitas, e receitas enormes, né? Como o Igor Jesus, lá e já é um cara que vale milhões no mercado. Acho que até a confiança e paciência do torcedor, ou até, né, baixinho ainda da própria cobrança que a gente poderia ter de um acelero aí no Botafogo nesse planejamento, vem muito disso, da gente entender que esse trabalho do entorno funcionou muito bem, então, ok, sabem o que estão fazendo, né? Trabalhar. E tem muito essa questão. Fala galera, tudo bem com vocês? Rapaziada, olha só, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam no nosso canal, deixa o like, a opinião de vocês aí nos comentários. Vai nos ajudar bastante, né, galera? Pra gente estar trazendo esse vídeo aí de notícias do nosso fogão todos os dias aí pra vocês, galera. Rapaziada, aqui no nosso vídeo, a gente também tá divulgando as maquininhas da Tom, né? Você que tem seu negócio, trabalha com venda, ou até tem maquininha, mas tá a fim de trocar de maquininha, galera. A gente tá deixando o link ali no comentário fixado e também na descrição do vídeo para você. É só clicar lá e saber mais, pessoal. E lá você também vai encontrar um cupom de 10% de desconto. Pessoal, então é isso, né, galera? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!